Muitos dizem que Bolsonaro entregou aquilo que tinha e aquilo que não tinha ao Centrão para poder ter uma certa estabilidade governamental. E todos estão certos. Bolsonaro ele tem que se manter como presidente da República porque ele tem medo de ser preso. E isso está ficando mais claro a cada momento. Porque Bolsonaro possui crimes pretéritos à sua presidência da República que estão sendo julgados, mas foram paralisados, e possui crimes enquanto presidente. Cometeu crime contra a humanidade ao longo de toda a pandemia e ele vai ser julgado por isso. E possivelmente vai ser preso. O Temer foi preso, passou ali algumas horas na prisão. É um dessabor, é desagradável passar por isso. E Bolsonaro, para se manter fora e livre da cadeia, precisa continuar como presidente da República. Mas a escalada de Bolsonaro para ficar com o gado ativado acaba provocando outros crimes e agora ele está inserido no inquérito das fake news. Então os crimes vão se avolumando à medida que o desespero de Bolsonaro continua a aumentar. Isso já está ficando cada vez mais claro. E Bolsonaro conta com um apoio do chamado Centrão. Só que o apoio do Centrão é um apoio limitado. E aí nós começamos a discutir até que ponto vai o apoio do Centrão a Bolsonaro. Até quando o Centrão vai apoiar Bolsonaro? Porque o Centrão, apesar de Arthur Lira falar que, olha, eu posso ir com você até a derrota da eleição, mas não vou embarcar em loucura, a gente sabe que não é bem assim. Nós sabemos isso. E sabemos muito bem. O Centrão, ele nunca foi oposição. Isso é algo que nós temos que ter em mente. O Centrão não é oposição. E quando eu estou falando do Centrão, eu estou falando do Progressistas, o partido do Lira, o partido do Ricardo Barros, o partido do Ciro Nogueira, que agora é ministro da Casa Civil. Eles não vão ser oposição. Não vão. Ainda mais oposição do Lula. Todos eles estavam no partido do Lula, todos eles estavam no governo Lula. O PP estava no partido do Lula, estava no governo do Lula. O PL do Valdemar Costa Neto era vice do governo Lula. Então não tem por que você ser oposição a Lula. Não faz o mínimo sentido. Então nós temos que começar a discutir e começar a avaliar até que ponto vai o apoio do Centrão. Muitos dizem, Lira vai garantir, Bolsonaro não vai colocar o impeachment na jogada. Não é assim que funcionam as coisas. Tudo tem um limite. O próprio Lira já está dizendo. E o próprio Arthur Lira também falou. As pessoas acham que é o presidente da Câmara que faz o impeachment. É o impeachment que faz o presidente da Câmara. E eu não vou assumir essa responsabilidade sozinho. O que ele quis dizer? Que se o impeachment vier, ele vai colocar. Mas ele não vai fazer isso sozinho. E esse foi um recado para a oposição, para os partidos de esquerda, que há uma desconfiança se eles de fato querem. Nós sabemos que a militância de esquerda ou os eleitores de esquerda, eles querem o impeachment. Agora, os partidos querem? Isso é uma dúvida. Isso é uma dúvida. Mas se chegar num limite, Lira vai ter que colocar esse impeachment na jogada. Não tem como segurar. Não tem como. Porque Bolsonaro, em 2022, vai perder. Lira vai querer se associar a isso e correr o risco de não conseguir atingir os seus objetivos em 2022? É um ponto que está sendo colocado na jogada. Outra coisa importante, como temos falado, não é oposição. O Centrão não é oposição. Bolsonaro já teve duas pesquisas de intenção de votos, tanto do Datafolha quanto do IPEC, o antigo Ibope, que mostraram exatamente a mesma coisa. Lula vence Bolsonaro no primeiro turno, ou seja, não há nenhuma chance de Bolsonaro ir para o segundo turno. E se vai ao segundo turno, também perde de lavada. Ou seja, é uma canoa furada. Um grupo que não gosta de ser oposição, gosta sempre de ser situação, vai ficar numa barca furada? Para dificultar a composição depois? Porque vamos supor que o PP, Lula, faça ali as suas coligações, faça os seus acordos, tem o PSB, aí depois já fecha com o PL do Costa Neto. Aí também já vem o Kassab, vem cá Costa Neto, aí traz mais um aqui, traz o PSB, aí faz uma eventual aliança com o PDT, aí com o PSOL, depois com o PCdoB, com a rede. Qual o espaço que o Progressistas vai ter? Vai ter espaço? Vai, claro, mas é um espaço muito pequeno. E política, nós sabemos, é luta de classes e disputa de poder. O PP ficar com o Bolsonaro é interessante? Então eu condiciono a duas coisas. A permanência do Centrão com o Bolsonaro.
E são duas coisas que estão mais ou menos interligadas. As próximas pesquisas de intenção de voto, porque quanto mais for consolidado que o Bolsonaro perde no primeiro turno, mais difícil fica apoiar o presidente da República. Mais difícil fica. E nós já estamos em agosto. O próximo Datafolha vai sair no mês que vem, em setembro, mais ou menos na mesma data do IPEC. Ah, mas as eleições são somente no final de 2022. Podem ser somente no final de 2022, mas as discussões elas já começam a acontecer. Tanto é que o Lula está tentando o apoio do PSB para isolar o Ciro Gomes na esquerda. Ele já está fazendo isso. A história já começa a ser discutida, já começa a ser feita, as ações e as parcerias já começam a ser desenhadas. Isso tudo vai ser mais ou menos estabelecido até abril para as prévias partidárias que vão ocorrer entre julho e agosto do ano que vem. Então nós temos aí 11 meses para menos até as definições das eleições. E o Bolsonaro precisa arrumar um partido até aquele momento. Então se o Bolsonaro continuar patinando nas pesquisas de aprovação, continuar patinando nas pesquisas de intenção de voto, o sinal amarelo começa a ficar alaranjado na cabeça do Centrão, partindo para o vermelho. E como o Bolsonaro pode fazer para melhorar a sua aprovação? Hoje, o apoio do Bolsonaro está entre as pessoas mais ricas do nosso país, segundo a pesquisa do Datafolha de aprovação do governo. Os mais pobres estão contra Bolsonaro. E eles já foram favoráveis a Bolsonaro. Lembra do ano passado, por volta de julho, quando estava o ápice do auxílio emergencial? O Bolsonaro bateu ali quase 40% de aprovação. Naquela época, quem segurava o governo eram pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos. Uma parcela da população muito beneficiada pelo auxílio emergencial. E Bolsonaro sabe disso. Ele sabe disso. Só que ele precisa melhorar o Bolsa Família. Só que para melhorar o Bolsa Família precisa de caixa. Não tem caixa. Privatizou o Correios. A privatização do Correios pode garantir ali em torno de 20% de aumento no Bolsa Família. Só não é suficiente. Não é suficiente. Só que o Brasil tem o problema dos precatórios. Os precatórios vão vencer no ano que vem. Bolsonaro quer dar uma pedalada nisso. O Guedes também. Vai conseguir? Não sei. E o teto de gastos que pressiona qualquer tipo de gasto governamental? Se o Bolsonaro começar a desrespeitar as regras fiscais, começar a desrespeitar a política fiscal nacional, ele acaba desagradando o capitalismo financeiro. E os empresários já estão com um sinal amarelo também para Bolsonaro. Houve um aumento nos lucros? Sim, Bradesco ganhou muito dinheiro. Bolsonaro, os bancos ganharam dinheiro. Na semana passada nós tivemos nessa semana, né? Nós tivemos o balancete do Bradesco, um lucro absurdo. Bolsonaro privatizou os Correios. Tudo bem, mas o sinal está amarelo. Porque a instabilidade institucional que o Bolsonaro gera no nosso país também atrapalha. Também atrapalha. Porque nós temos que lembrar que o capitalismo financeiro, que é onde esse pessoal tem o dinheiro aplicado e onde saem os rendimentos deles mesmos, ele gosta de uma certa previsibilidade. E quando você tem um governo que provoca instabilidade, principalmente na visão internacional, você provoca oscilações, perturbações, você provoca perturbações e aí você tira uma certa previsibilidade e o capitalismo não gosta. Então esse sinal amarelo também pode começar a ficar laranja a partir da percepção internacional, que já não é tão boa, porque a Europa olha para o governo Bolsonaro e o avalia como sendo o pior do mundo. Saiu pesquisa na semana retrasada. Então são elementos que começam a pressionar e aqueles sinais amarelos começam a ficar cada vez mais alaranjados. E sem o apoio do capitalismo financeiro, o Centrão continua com o Bolsonaro? O agronegócio que foi tão beneficiado pelo presidente Bolsonaro vai permanecer com ele? Temos que lembrar que o agronegócio também está ficando financiarizado. Então eu condiciono o apoio do Centrão a esses dois elementos. A popularidade de Bolsonaro, a aprovação de Bolsonaro, que também passa pela melhora dos programas sociais que são impedidos pelas camadas mais altas porque elas possuem interesses. Então Bolsonaro tem interesses antagônicos agora para lidar. Ele tem o interesse das camadas mais altas, que divergem do interesse das camadas mais pobres. Porque a camada mais pobre, para votar em Bolsonaro, precisa dos incentivos. E a camada mais rica, para manter o apoio de Bolsonaro, não pode permitir que o presidente estoure as políticas fiscais que foram implementadas por governos anteriores. Que situação difícil, que situação difícil. Então a próxima pesquisa de aprovação do Bolsonaro e principalmente a próxima pesquisa de intenção de voto, e eu não estou falando de pesquisa de intenção de voto de institutos periféricos, é IPEC e Datafolha.
São esses dois que nós precisamos observar, eles se tornam cada vez mais essenciais. E o próprio presidente da República, ele segue o Datafolha. Ele segue. Porque naquela live desastrosa e mentirosa, ele falou toda hora sobre o Datafolha. Mas deixem aqui nos comentários qual é a sua percepção a respeito do limite do apoio do Centrão. Gostaria muito de saber. Para complementar a análise, também se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.